As orquídeas são plantas da família Orquidácea. Dentre as várias espécies dessa família, uma em específico pode se tornar a flor símbolo do Rio Grande do Norte. A proposta é da Associação Orquidófila do RN, com o objetivo de valorizar e preservar a Cattleya granulosa. Essa planta pode ser encontrada em diversas localidades do Nordeste, mas o principal estado onde ela desabrocha é o Rio Grande do Norte. A Cattleya granulosa pode ser facilmente vista entre os municípios de Touros e Canguaretama, na faixa litorânea do estado potiguar. Com diferentes cores e variações, a mais comum é a tonalidade verde. Nossa orquídea mais representativa aqui do estado, do Rio Grande do Norte, o nome dela é Cattleya granulosa. Granulosa exatamente por esses grânulos que ela tem aqui nessa pétala especial chamada labelo. Essa aqui é uma variação cromática áurea, ou seja, ela tem essa coloração mais amarelada. Essa aqui já é uma outra variação cromática da nossa Cattleya granulosa, só que ela é uma variação cromática voltada para a coloração vermelho, entre o vermelho e o marrom. E essa planta aqui é a planta mais comum. Quando você fala em Cattleya granulosa, essa aqui é a coloração que mais se apresenta na natureza. A flor característica do estado cativa até mesmo aqueles que não nasceram no território potiguar. É o caso de Edson Matos, que desde muito novo é apaixonado por orquídeas. Atualmente, ele tem um orquidário que serve como cenário fotográfico. Eu sou natural do estado do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Comecei a cultivar orquídeas com 10 anos. Eu sempre gostei, é uma área que sempre me apaixonou muito. E acabou que eu fui levando essa experiência ao longo da minha vida, fui aprendendo, inicialmente de forma mais empírica, como era o processo. É um cultivo baseado no estudo das plantas que são oriundas do estado, as plantas nativas, tá? Que foi introduzido para outras plantas exóticas dentro desse nosso clima aqui, o clima do litoral. O orquidário em si, ele teve, assim, ao longo da minha vida, ele teve várias etapas, né? Então, num primeiro momento, eu cultivava em casa e não era profissional. Eu estava tentando alçar um voo maior na parte profissional, mesmo assim em atividade paralela junto com a minha engenharia, junto com a parte de professor também, de física. E o meu objetivo sempre foi chegar num ponto que eu conseguisse transformar o orquidário de uma maneira mais rentável, conseguir fazer com que essa atividade um dia fizesse parte da minha renda. Tá? Só que assim, a gente tem muitos problemas relacionados com a cadeia produtiva de flores no estado, problemas com leis, e problema de entrada de plantas que vem de fora. Esta espécie de orquídea é uma das plantas que está ameaçada de extinção no país, classificada como vulnerável pelo Ministério do Meio Ambiente. A lei que regulamenta o cultivo dessas vegetações é a Instrução Normativa número 11, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Esta norma obriga as pessoas a seguirem uma série de requisitos, incluindo ter um cadastro técnico no órgão. A gente está falando de dois conceitos diferentes. Conservação seria o fato da planta ser multiplicada, de pessoas estarem multiplicando essa planta para que ela não entre em processo de extinção, para qualquer fim, seja para venda, para estudo, tá? E o processo de preservação seria a ideia de que a gente tem de deixar aquela planta na natureza para que ela, como sendo um patrimônio natural do estado, continue lá, né? Continue belezando a mata, continue cumprindo sua função ecológica. Quem vai reproduzir, os custos acabam ficando onerosos, porque você tem que ter um custo mensal com relação ao cadastro técnico, uma pessoa que seja ligada à área de reprodução, né? E esses custos são mensais, enquanto que a flor, para ela sair do estágio de semente até a floração, são 7 anos. Né? Então isso em relação às orquídeas asiáticas, às orquídeas estrangeiras, acaba sendo uma barreira enorme, porque a gente vai ter um custo operacional muito grande para gerenciar a produção de plantas, em especial das nativas do Brasil, em relação à asiática, que a asiática não tem controle nenhum. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores das orquídeas de espécie Cattleya granulosa, que floreiam por todo o Nordeste. Mas são as flores estrangeiras que acabam dominando o mercado. As nossas orquídeas, elas não têm o potencial econômico, elas não têm o potencial, por exemplo, elas não têm uma velocidade de floração, elas não têm a coloração, elas não têm
o tempo de maturação da semente até a fase de floração, que seria o ideal para venda, ele é muito longo. Então, quando você compara isso com outras orquídeas exóticas de origem asiática, você acaba tendo um prejuízo muito grande, porque a orquídea asiática ela tem uma cor mais atrativa, ela demora menos para atingir o estágio entre semente e floração e, consequentemente, ela é muito mais tem muito mais interesse econômico voltado para ela do que a nossa orquídea que floresce em condições normais 1 ou 2 vezes por ano. Né? As flores asiáticas, por exemplo, a gente já sabe que tem plantas que não param de florir. A produção de flores ela não é uma atividade que pode acontecer que o cliente toda hora entre em contato com a produção. A produção de flores ela é uma coisa mais delicada porque é sazonal. Você não vai ter sempre a procura, você praticamente consegue ter um bom nível de venda em determinadas épocas, como o Dia dos Namorados, como o Dia das Mães. E no restante do ano, essa demanda ela fica concentrada em eventos. A produção das orquídeas é um processo delicado, que necessita de tempo, espaço e dinheiro. Somente nesta produção, Edson chegou a gastar quase R$20 mil. Nessa parte aqui da produção, a gente tem justamente as plantas que foram recém-tiradas dos frascos no laboratório, né, um laboratório credenciado, e essas plantinhas elas passaram cerca entre a brotação dela dentro do cultivo in vitro, que só ocorre em laboratório, até chegar nesse estágio aqui foi em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Então aqui são os bebês, e essa fase aqui é uma fase muito crítica, que a gente se chama uma fase de aclimatação, tá? E ela é realmente assim, ela vai marcar a diferença entre o meio de cultura que veio do laboratório para o ambiente normal. Pensando em todas as dificuldades, a Associação Orquidófila do Rio Grande do Norte propôs um projeto de lei para tornar a catileia granulosa a flor símbolo do estado. A SORN, junto com a parte institucional dela, junto com a parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, né, a gente tomou uma iniciativa de fazer uma lei justamente para poder tornar a nossa planta mais representativa, mais conhecida, mais valorizada. Essa lei justamente vem daí, vem dessa necessidade de fazer com que as pessoas, com que a comunidade entre em contato com a planta, saiba que aquela planta faz parte do nosso ecossistema, né? Saiba que aquilo ali precisa ser preservado e, de alguma forma, contribuir para que não haja, por exemplo, que a população entenda que plantas que estão à venda em feiras livres ou na beira de estradas ou que pessoas que estão carregando no meio da rua são plantas de origem ilegal e não podem ser vendidas ou ser retiradas da mata, sem autorização. Então essa lei ela vem justamente para isso, ela vem para trazer para a sociedade esse conceito de valorização, conservação e preservação do nosso patrimônio natural, que seriam as orquídeas nativas.